Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro aqui nas redes sociais do Jornal o Globo para falar a respeito das eleições de 2026. Já é o nosso terceiro debate da série Quem será o próximo presidente, inspirada no e-book escrito pelo editor de política do Globo, Tiago Prado, que está aqui com a gente. Tiago, no nosso primeiro debate a gente teve dois profissionais da área do marketing. No segundo, dois caras ali dos dados e da pesquisa. Hoje vai ser a primeira vez que a gente vai ter esse match, né? Entre dados e análise e um marqueteiro raiz. Isso, espero que o bate-papo seja muito legal, como os outros foram também. Convidar todo mundo a continuar fazendo download do e-book, a gente está tendo ótimos números aí. E, Carol, hoje a gente está trazendo dois convidados, né, que mostram muito como que a vida muda demais, né? A gente está trazendo um atleticano, que ano passado estava com o Galo aí na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, agora está numa draga ali. E a gente está trazendo um vascaíno que até pouco tempo estava brigando pelo rebaixamento, agora está sonhando com Libertadores. Então, futebol é muito dinâmico, política é muito dinâmica. A gente vai falar um pouco disso aqui também. Então vamos lá para as apresentações. Vou começar pelo vascaíno. João Santana, jornalista publicitário, está atuando atualmente na consultoria, né, para políticos e empresas. Venceu as campanhas presidenciais de 2006 com Lula, 2010 e 2014 com Dilma Rousseff. Em 2022 foi responsável pela campanha de Ciro Gomes para o Planalto. João, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo. Obrigado, Carol. E agora o atleticano, né? Felipe Nunes, sociólogo, cientista político, dono do Instituto de Pesquisa Quest, também escreveu o livro Biografia do Abismo, junto com o jornalista Thomas Trauman. Felipe, bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Carol, aqui é Galo. Prazer estar aqui com vocês de novo, com você, Carol, com meu querido amigo Tiago e especialmente com o João Santana, o maior vencedor de campanhas presidenciais. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super bacana. Tiago, faz as honras aí. João, vou começar por você. Eu fiz a brincadeira aqui do dinamismo, né, do futebol e da política, porque a gente começou o ano com o Lula com uma popularidade muito baixa. Foi quando eu comecei as entrevistas, do e-book. E acabou sendo um cenário parecido com 2005. Foi uma pergunta que eu fiz para você, né, sobre recuperação de popularidade do Lula em 2005 e agora em 2025 que a gente está assistindo. Então, eu queria começar por aí. Quais são as diferenças, quais são as semelhanças entre a recuperação de popularidade que o Lula fez em 2005 e a que ele está fazendo agora, João Santana? Tá, boa tarde, Tiago, boa tarde, Carol, boa tarde, professor Felipe, meu dileto amigo. São muito diferentes as circunstâncias, tem pouca coisa que os aproxima esses dois momentos. O que é diferente? E naquela época, o que estava em jogo principal, o tema dominante era uma questão moral, enfraquecimento do governo pela questão moral. Não existia um enfraquecimento administrativo. A entrega era boa, não existia um baixo vigor de liderança, nem de presença simbólica. O presidente estava em pleno vigor. Hoje, ao contrário, não existe essa questão moral. Não, e outra coisa também, antes de entrar nesse comparativo, acrescento outra coisa. O fator de saída não foi um fator endógeno da crise, foi uma coisa que veio de, quando se recuperou a imagem, veio de dentro para fora, não como agora, nessa recuperação temporária de imagem, que é um fator exógeno. A gente vai falar sobre isso, e o professor Felipe tenho certeza que vai trazer números e análises interessantes. Mas voltando, então, são diferentes. Agora tem uma coisa que aproxima. Nós entramos, mesmo com recuperação de imagem, nós entramos na campanha com uma imponderabilidade grande. Talvez não tão grande quanto essa da agora. Porque essa da agora, adaptando uma frase do genial Nelson Rodrigues, o quadro é muito óbvio, visto da agora, mas não é nada ululante, entendeu? É óbvio porque tem uma campanha, uma candidatura que está se sobressaindo por méritos próprios, somente por erros e por defeitos da oposição. No caso, o tarifaço, que já cantado em prosa e verso, mas ao mesmo tempo, simbolicamente, é o quê? O Eduardo Bolsonaro deu a faca, o Trump deu o queijo, e a Câmara de Deputados de lambança ainda deu a goiabada. Mas nisso, esse Romeu e Julieta não tem amor e libido para sustentar como fôlego. Por quê? Porque a recuperação está ocorrendo do ponto de vista simbólico, não material. Ela significa o Lula deixou de ser o pato manco, mas ainda não é o cisne.
Essa recuperação simbólica ela pode ser efêmera, porque não se mexeu na segurança, ela ocorre fora do governo e fora da gestão, do ambiente de governo e ambiente de gestão. Não mexeu na segurança, não melhorou a saúde, não melhorou o poder de compra, as expectativas frustradas não foram recuperadas. Então, isso significa que tem muita imponderabilidade. Naquela época, o mundo era outro também. As tecnologias de comunicação eram outras. Então, as complicações são diversas. Que você acha, Felipe, Felipe? Os incumbentes é, vivem uma crise aí no mundo, né? Como é que o Lula chega para esse pleito de 2026, pegando uma carona aí no que o João estava falando? Felipe, só complementando a Carol, naquela campanha de 2006 que o João tocou, aquela foi uma campanha polarizada, Lula e Alckmin, né? Você tem feito pesquisas que mostram que a população está cansada da polarização, né? Mas, ao mesmo tempo, nos números, o Lula aparece ali pontuando muito bem. Afinal, a gente vai ter uma eleição de 2026 de cansaço da polarização ou, no fim das contas, o voto estará em Lula e em quem o Bolsonaro escolher para presidente? Tiago, acho que são duas questões, né? Carol começa me perguntando a respeito de como o Lula chega nesse momento. É importante lembrar que o PT viu nas mãos do João Santana duas viradas importantes, né? Vocês estão citando 2005, mas não vamos esquecer que Dilma, 2013, viveu um processo muito parecido, né? Logo depois das jornadas de julho, uma queda de popularidade muito forte que depois se tornou uma recuperação. É a recuperação essa que depois produziu reeleição, né? Então, o PT já viu isso acontecer outras duas vezes e está vendo de novo, né? O governo é, é, chega aí na véspera do último ano eleitoral recuperando popularidade. Mas eu concordo com o que João Santana disse. As condições são muito diferentes. A começar pelo fato de que a estrutura da sociedade brasileira mudou. Hoje você tem, por exemplo, um percentual de evangélicos votando de maneira coesa e muito arredios pela questão dos valores ao governo, que é um campo de batalha difícil, na minha visão, do governo conquistar. Né? As pesquisas reforçam isso. A outra coisa, você não vive mais o ambiente da gratidão automática aos programas sociais. Hoje você tem uma visão de que os programas são direitos e não benefícios. Isso dificulta a capacidade do governo de produzir essas entregas é, e transformá-las em voto. Então, o ambiente, para além das questões exógenas que o João citou, né, e ele tem toda a razão, boa parte dessa recuperação vem de fora, vem dos Estados Unidos, né? A inflação de alimentos talvez seja o componente interno mais favorável ao governo, né? Mas o cenário é muito mais complicado. Carol, quando a Quest analisa como Lula chega em 26, eu diria que hoje a gente está num cenário de 50 a 50% de chance de reeleição e não, justamente por esse componente da maldição dos incumbentes, mas por essas dificuldades estruturais todas que eu acabei de mencionar. Se a gente comparar, Tiago, João e Carol, o saldo de avaliação positiva menos negativa de todos os presidentes da República do Brasil no seu 34º mês de mandato, vocês vão perceber que Fernando Henrique 1, Lula 1, Dilma 1, para citar três exemplos, tinham avaliação positiva maior do que a negativa, enquanto que Fernando Henrique 2, Collor, Temer, Bolsonaro tinham avaliação negativa maior do que a positiva. O Lula, neste momento, está próximo do zero de saldo, o que significa que a probabilidade de vitória e de derrota ela é exatamente 50-50. Né? Vai ser uma eleição que me parece duríssima, Thiago, por esse elemento que você acabou de trazer. Eu continuo vendo elementos de calcificação no eleitorado, reforçando a tese que a gente conversou na entrevista que fizemos, de que tem um percentual muito pequeno de eleitor em disputa, 10% aproximadamente, o que cristaliza dois blocos, né, o antipetismo e o petismo, e deixa ali um swing voter muito, muito pequeno a ser disputado, uma eleição que vai ser aí, né, na minha visão, muito competitiva. Gente, É, vai, Thiago. não, vai lá, Carol. Vai lá. Queria saber, na avaliação de vocês,
quais são as pautas, que tipo de noticiário positivo o governo pode criar ainda daqui até a eleição, né? Porque, como o João bem apontou, ganhou de presente esse discurso da soberania nacional, né, com a ação da família Bolsonaro, conseguiu emplacar o projeto do imposto de renda, mas a gente tem outras pautas quicando. O Felipe, na entrevista que deu para o Tiago, falava da importância, talvez, de uma oxigenação no ministério, de abraçar outras pautas. A gente teve o Guilherme Boulos nomeado ministro agora, justamente com essa missão de aproximar o Planalto de pautas mais populares, como a da escala 6 por 1. É um caminho? O que você acha, João? Carol, o seguinte, vamos voltar à questão da soberania e esse ponto de vista simbólico, da atuação não no material. Por exemplo, a soberania. O que é soberania, por exemplo, para uma mãe pobre, acuada na casinha dela, na favela, cercada de violência para todos os lados, sem poder olhar, colocar nem o olho no buraco da fechadura, com bala seguir. Não é autonomia, não tem soberania sobre isso. Então, esse ponto, e o que o governo pensa que vai recuperar a imagem, exatamente por isso está enganado. Acho que não pensa, mas não pode repetir o erro do que fez em relação a outra metáfora, a metáfora da democracia, do 8 de janeiro, que usou exaustivamente de forma quase a partir de determinada, quase como entretenimento político, e perdeu a oportunidade de tomar uma série de medidas decisivas, importantes, que não estariam repercutindo hoje, agora. Mas o aspecto principal agora é ver qual a consistência e qual a capacidade de recuperação. Como é que o governo vai superpor propostas novas quando tem um déjà vu enorme, que é outro problema muito sério. Propostas enormes em cima de um escombro de promessas não cumpridas. Essa é uma dificuldade enorme. Que plano de governo vai ser instaurado e que seja capaz de seduzir? Isso que o Felipe falou da gratificação em relação aos programas sociais, tem um outro, do lado meu, por exemplo, o que é que mostra as experiências e as análises que eu tenho feito, estudos, é que a pauta da inclusão social já não emociona tanto, ela já perdeu muito esse valor de magnetismo. E quais são as dificuldades também que tem o governo e que tem o Lula? Do ponto de vista político, é querer ser um presidente forte num modelo presidencial frágil. É querer fazer um governo que produza resultados sociais rápidos, eficientes, encapsulado dentro de um modelo neoliberal que é excludente e é contracionista. É querer fazer um governo eficiente com um modelo econômico disfuncional e um modelo político anacrônico. E não é culpa de quem está aí. A culpa que está aí é que não promoveram as mudanças, não fizeram as mudanças necessárias. Buscaram sempre trabalhar pelo simbólico. E olha que está falando, é uma pessoa que adora trabalhar pelo simbólico e que fez toda uma carreira trabalhando por aí. Mas o simbólico, um governo não vive só de braseiros cívicos, pelo amor de Deus. Esse governo tem que dar respostas eficientes para os problemas da sociedade. Carol, se eu puder comentar esse assunto, acho que é importante chamar atenção para três elementos, tá? Primeiro, a agenda do imposto de renda, para mim, ainda é só uma ideia na cabeça, tá? Efeitos práticos do que vai acontecer com a isenção do imposto de renda, a gente só vai poder visualizar quando eles de fato se transformarem em entregas. As pesquisas de opinião reforçam a ideia de que o governo acertou na agenda da justiça tributária, as pessoas concordam, gostam da tese, mas, de novo, elas ainda não sentiram os efeitos reais, né, práticos dessa medida. Então, eu acho que essa é uma agenda que a gente ainda vai ver efeito político lá em 2026. Essa é uma questão relevante. A outra, e que tem tudo a ver com o que João comentava agora, me chama muita atenção o fato de que o governo, embora tenha recuperado popularidade, muito em função dessa dimensão simbólica, embora eu coloque um pouco de peso na discussão econômica também, né? Tenho chamado a atenção para o peso da inflação de alimentos, inclusive brincando, né, com a tese do não é mais a economia estúpida, é o supermercado estúpido que ajuda a explicar um pouco o fenômeno. Então o governo foi favorecido um pouco por esse elemento, mas o simbólico foi muito importante. Carol, me chama muita atenção que mesmo a recuperação de popularidade não tenha sido capaz ainda de mudar a percepção dos brasileiros sobre o futuro.
O governo mudou a sua popularidade, recuperou, não tem nenhuma dúvida sobre isso, mas ele não mudou quase nada no percentual que diz que o Brasil vai na direção errada. Como a eleição é sobre olhar para o retrovisor, mas também olhar para o futuro, para o que vai ser apresentado para frente, o fato do governo ainda não ter conseguido mudar a percepção dos brasileiros de rumo e sentido, eu acho que é um elemento fundamental do que 26 tem que acontecer para o governo. Para se transformar em favorito na eleição, mais do que recuperar popularidade sobre o que fez e sobre as posições políticas que tomou, o governo vai também ter que ser capaz de olhar para qual é a agenda proposta no futuro. E é aí que eu acho que entra a provocação que você fez sobre o Boulos. Eu disse isso na entrevista para o Thiago, né? Era importante oxigenar. É bom dizer, depois daquele momento que a gente conversou, Thiago, você teve mudanças de Gleisi, teve mudanças de Padilha lá na saúde, agora você tem a chegada de Bolo. O governo está tentando, de alguma maneira, mudar peças do governo para ter uma entrega concreta e uma reação de identidade com a sociedade. Mas, como eu disse, as pesquisas ainda não capturaram melhora num indicador que eu considero fundamental, que é para onde nós estamos indo, para onde o país caminha. Carol, você Eu acho permite? que eu acho que o Lula e o Sidônio leram as duas entrevistas de vocês, tá? Porque o Felipe deu a entrevista, de fato aconteceram as mudanças, e o João dá uma entrevista em que ele fala muito da pauta 6x1, que era uma pauta que o governo deveria encampar, e no 1º de maio o Lula faz aquele discurso, enfim. Tem uma pauta que vocês não falaram, que o governo, enfim, vocês já falaram um pouco de soberania, falaram um pouco da questão da justiça tributária. Confrontar o Congresso, confrontar o Centrão, que é uma narrativa posta também, isso dá voto? Vai dar voto em 26, na opinião de vocês? É complicado, um pouco complicado. É um caminho fácil, seria um caminho aparentemente fácil, mas o governo tem que medir porque ele tem uma travessia, um tempo para fazer isso. Durante um ano que sobra de governo e de exercício pleno da legislatura, ele não pode fazer isso, senão acirra todas as dificuldades que ele tem. Ele tem projetos importantíssimos, inclusive a pauta do 6x1, que não é dele, que ele deveria ter assumido essa paternidade mais cedo que ele não pode investir, mas sempre dá o Congresso. Agora, o que a gente tem é que há uma perda de imagem, e o Felipe sabe disso, profunda, se não uma perda de imagem, um questionamento crítico profundo das três pilares democráticos, no legislativo, de sua maneira, o judiciário, de sua maneira, e no executivo, de sua maneira. Então, o ideal seria exatamente uma projeção para o futuro. Agora, onde calçar essa projeção para o futuro para o governo como Lula, os resultados vindos até agora, é que é importante. Só reforçando uma coisa que o Felipe falou, as perguntas correlatas, nas perguntas mais decisivas que ajudam nesse período a saber a possibilidade, o potencial de reeleição, tem duas correlatas também que o governo está com saldo negativo, que é aquela que diz se o Lula merece continuar e se o Lula deve se recandidatar. Continua, mesmo com essa recuperação de imagem, continua, e o governo tem que estar atento profundamente para isso. Agora, essa coisa da briga com o legislativo é um caminho suicida. Nesse momento, transformá-lo em cavalo de batalha e do ponto de vista de propaganda. Agora, eu posso sugerir um pulo para uma outra questão da imponderabilidade e da diferenciação das campanhas, já que você começou me perguntando sobre a diferença da reeleição do Lula e agora, são as novas tecnologias de comunicação. E tem um fator importantíssimo que vai acontecer na próxima eleição, chama-se inteligência artificial. Não dessa forma banal que as pessoas falam, vê inteligência artificial como o deepfake, que é o problema. Não é o problema, deepfake é uma doença infantil da inteligência artificial. A inteligência artificial vai produzir uma mudança radical nas campanhas, a alta super velocidade que pode imprimir nas campanhas de comunicação, de distribuição de conteúdos, de prescrutar e interferir rapidamente nas redes, e de fator integrador. E tem um dado que até hoje eu não vi ninguém falar, e que eu sinto no meu filho, na minha percepção, que é assim como as redes sociais
foram um fator disruptivo, a inteligência artificial, ao contrário do que fala, vai ser um fator de integrador das campanhas. Integrador. Agora, precisa estar atento e saber manejar isso. E quem melhor exercer esse uso ou essa parceria, porque inteligência artificial você não pode falar em uso, tem que falar em parceria, vai obter resultados. E vai ser um fator decisivo. E por isso a imponderabilidade se aguça também. Porque não sei quem está atento para com a necessária urgência e já a construção de modelos para fazer isso. A história mudou completamente, né, João? Com essa nova dinâmica, por exemplo, de produzir vídeos com uma velocidade sem precisar de produção, por exemplo, né? Aquilo que é abrir câmera deixou de ser necessário, né? Isso muda a dinâmica. Você imagina o tempo, o gasto, o custo. Eu tô contigo nessa. Agora, Thiago, olhando para essa pauta do Congresso, eu acho importante registrar que o Lula fez um movimento que, na minha visão, deu a ele um mood, um momentum de narrativa muito importante. O dia que o governo decidiu vetar o aumento do número de deputados, eu acho que ele encontrou uma conexão emocional com a sociedade que fez o Lula ocupar um lugar que há muito ele não ocupava. Vamos lembrar, Thiago, o Lula era, para uma geração acima da minha, o antissistema clássico da política brasileira. Era aquele que defendia as minorias, aqueles que nunca tinham sido representados. Depois o Lula passou 20 anos para ser sistema. O Lula virou o sistema para muita gente jovem. De 2002 a 2022, o Lula foi incumbente ou na pessoa física ou na pessoa jurídica quase o tempo todo. Então, muita gente conheceu o Lula como sistema. O Bolsonaro aproveitou muito disso em 2018, né, pós-facada, para alimentar a ideia de que o sistema estava errado, tinha toda uma discussão em torno disso. E agora, com a briga com o Congresso, eu queria, né, destacar esse ponto, o Lula volta a ocupar um lugar de briga com o sistema. Se por um lado ele tem o Supremo ali como aliado na opinião pública, que as pessoas reconhecem um alinhamento entre os dois poderes, ter brigado com o Legislativo, que tem nas pesquisas, não só da Quest, mas de outros institutos, mostrado uma queda de popularidade muito forte, eu acho que deu ao governo essa capacidade de se colocar no lugar de alguém que questiona, que debate, que está inquieto em relação ao status quo, que é uma posição importante, dada essa maldição dos incumbentes. Eu também não vi essa análise ainda sendo feita, e ouvindo o João aqui, me suscitou isso. Quer dizer, o Lula ocupou o lugar de oposição no governo, mostrando que ele estava contra algumas pautas que ganharam muita força no legislativo, né? Então, eu acho que daqui para frente, Thiago, eu concordo com o João, acho que não tem muita vantagem eleitoral manter essa narrativa, né? Mas foi para mim importante para essa virada assumir a posição de contestador, né? Já que o Congresso estava apostando em algumas pautas que não eram aprovadas pela população. A Quest mostrou isso nos últimos 3, 4 meses. Felipe, Felipe, posso falar, Carol? Você permite? Claro. Felipe, eu concordo muito com você. Agora, eu queria pegar uma ponte que você falou do antissistema, o outsider, e voltar à questão que é o título do livro, do programa, o grande trabalho do Tiago. Quem vai ser o próximo presidente e quais as características e imprevisibilidades que tem aí. O quadro hoje, eu acho que é tão imprevisível do ponto de vista com o Brasil, o mundo, as mutações, tudo que está acontecendo, que o cenário pode ser. Se a oposição continua errando como está e o Lula acertando e dando sorte, ele pode se eleger até no primeiro turno, o que não me parece muito provável. Mas, ou então, ganhar sangrando, ou surgir, ou perder. Eu estou dizendo tudo óbvio, mas vai chegar um ponto em que vocês vão acompanhar meu pensamento. Ou perder para um desses já colocados, ou surgir um outsider. Há espaço para um outsider. Mas o outside também, há várias categorias de outside, como você estava falando. Até mesmo essa categoria temporária, emprestada,
como você falou, Lula, mas o outside, tem um outside puro, tem o que foi, por exemplo, o Trump na primeira eleição, o Milley, o que foi Lula na primeira eleição, tem o outside de mentirinha, que foi o Collor, que foi o Bolsonaro, tem o outside de fantasia, que pode ser trabalhado por Tarcísio, pode ser trabalhado por Ratinho, pode ser trabalhado por Zema, tudo, e tem alguns viscerais clássicos, essenciais, como o Ciro. Esse espaço de outside ainda está aberto. Ele só ainda está tamponado porque nós temos outro ponto pouco discutido. Nós temos uma legislação eleitoral brasileira extremamente excludente, ambígua, que foi feita com o interesse de defender instituições e reforçar o partido, mas, no fundo, serve para obstruir a renovação. Aí não tem candidatura independente, o horário eleitoral extremamente rígido, o fundo partidário como está é um absurdo. Então, mas há espaço para que aconteça isso. O que o governo tem que dar, e eu acredito muito, eu não acredito nessa maldição dos incumbentes. É um fato estatístico, eu respeito muito Maurício Moura, muito, gosto muito dele e do trabalho dele. Agora, não é uma lei universal. E a coisa aconteceu no Brasil em alguns aspectos, você citou a jornada de 2013, etc. Aconteceram e foram se colocando vacinas, 2018 foi outro fenômeno, mas existe, não é que o incumbente vai perder, mas ele precisa se renovar. E a renovação do Lula é um grande desafio para quem for comandar a campanha dele e para ele próprio. Eles já estão dando sinais que estão entendendo, indo mais para as camadas populares, conversando com a classe média, mas ainda falta muita coisa e perdeu-se muito tempo nessa empreitada. Por isso, a imprevisibilidade é grande. Queria pegar carona nisso que vocês estão falando, da possibilidade de surgir um outsider e um nome, né, da direita. Quem será esse nome na avaliação de vocês? O João deu uma declaração aqui na entrevista para o Thiago de que não queria estar na pele do Tarcísio, porque ele tem tudo para ser candidato, mas pode receber um abraço de afogado do Bolsonaro. O nome do Tarcísio é um nome óbvio, né, ali no campo da direita, mas há outros que se colocam, talvez Michele Bolsonaro, os outros governadores, a gente falou aqui do Ratinho, tem o Caiado querendo ser governador, tem o Zema em Minas. Quem vocês acham que vai ser esse ungido aí? Felipe, Carol, eu vou usar a minha entrevista para o Tiago, que está no livro, como muleta aqui, que é. Eu morro de medo de quem sabe as coisas, viu? Ainda mais num cenário de tanta imprevisibilidade. Então, como bom mineiro que sou, acho que é cedo para fazer esse call. O fato, Carol, no entanto, é que a política vai ter grande responsabilidade nessa tomada de decisão. Antes do eleitor decidir, os políticos vão ter que decidir. A reforma eleitoral que diminuiu o número de partidos, e isso é outro fato inequívoco de mudança no sistema político brasileiro, fez com que poucas pessoas passassem a ter o poder de abrir suas janelas partidárias para lançar ou não candidatos. Hoje você tem um número muito menor de partidos com disponibilidade para lançar candidaturas. E esses poucos presidentes de partido vão ter um trabalho, acho que eu diria, estratégico crucial para decidir se vão numa empreitada fragmentada ou se vão numa empreitada combinada. Deixa eu só trazer um dado da Quest para iluminar essa discussão. Na última pesquisa, Genial Quest, que a gente publicou, eu fiz questão de mostrar que quando a direita vai fragmentada para o jogo político, ela diminui as chances de Lula vencer no primeiro turno. Porque o embate dos vários potenciais oposicionistas acabam tirando um pedaço de voto daqui e dali, e a presença do Ciro Gomes é essencial para que isso aconteça, já que ele também divide o eleitorado do Lula. Quando a gente faz uma simulação de primeiro turno com um número de candidaturas menor, Carol, acontece o contrário. As chances do Lula vencer no primeiro turno aumentam. Então, tomadas as evidências que nós temos hoje, a política vai ter que resolver, antes de pensar no nome, de qual é a sua estratégia para enfrentar o presidente, que recupera a popularidade, ainda uma popularidade frágil, como a gente discutiu aqui, cheia de desafios, mas, obviamente, num cenário mais competitivo para ele. Então, eu acho que antes de falar de nomes,
O que está em jogo nessas primárias da direita é como a direita vai se comportar, como a oposição vai se comportar, se ela vai unida ou se ela vai fragmentada. E eu repito, os dados da Quest jogam luz para essas questões e acho que ajudam a pensar né, como é que a oposição se organiza nesse caso. Tiago, Felipe, posso comentar o seguinte, tomando um gancho do que você falou, o, a questão da fragmentação da direita. A gente não sabe ainda quem vai ser o candidato, chamemos candidato master da direita. Eu chamo assim porque a direita virá fragmentada. Só que a fragmentação da direita não só favorece o Lula, favorece até certo ponto, mas ela favorece o surgimento de um outsider, a entrada quantitativa e qualitativa de um outsider. É isso que eles também têm que estar atentos, porque o percentual da passagem para o segundo turno cai de 30 para 15. Pode ser uma pessoa ir para o segundo turno com 15 e reunificar os segmentos opositores depois. Segundo, a forma simbólica e a forma intensiva de exposição, intensiva, por causa das dificuldades de horário eleitoral que permite, também vão sugerir nomes, vai sugerir pedaços. Então, isso aumenta muito a capacidade. Agora, dizer qual o candidato melhor da direita, também não arriscaria. Porque até se forma-se consensos, às vezes, artificiais. O Tarcísio é um bom candidato? É, sim, mas se formou foi artificialmente construído um consenso em torno dele, que pode ser que a resposta eleitoral não seja tão precisa. Mas é um candidato forte. A Michelle, a própria crise que atingiu, essa crise do tarifaço atinge todo o bolsonarismo como um todo. Quando eu falei, inclusive, que eu achava em fevereiro, que nós conversamos, né, Tiago? Que a Michelle eleitoralmente era melhor do que o Tarcísio, era num outro momento, mas ela continua com uma força carismática que o Tarcísio não tem. Isso, quando for para a eleição, é fundamental. É diferente dos acordos e dos conchavos e das influências financeiras, influências de gestão, etc., que pode acontecer. Então, nesse aspecto, nós temos muito. Vai ter muita água, muita deserto, muita selva para atravessar. E no meio de selva e deserto surgem os heróis. E aí os heróis é que podem comandar um pouco isso. Então, vai ser uma lição. Suma, para quem gosta, eu já ia usar um termo escatológico, mas quem gosta da brincadeira, para não usar um outro termo mais pesado, vai ser uma eleição fundamental, vai ser uma eleição muito divertida. Muito divertida. Muito, João, e aí eu devia ter dado esses números antes. A gente está falando muito de outsider aqui, Carol trouxe esse tema, né? Você pontuou. Me impressiona muito, tá, João? Quando eu olho para as nossas pesquisas e a gente faz uma pergunta que é teórica, claro, mas eu acho que ela é iluminista. Que a gente diz assim: o que é o melhor para o Brasil hoje? É o Lula ganhar de novo? É o Bolsonaro voltar a ser candidato e ganhar a eleição? É alguém da direita vencer, que não seja o Bolsonaro? É alguém do Lula vencer? Ou o melhor para o Brasil seria alguém que não está aí, nenhum desses? E me impressiona muito que a maior parte dos brasileiros, 27%, dizem que é melhor para o Brasil que seja alguém que não está aí ainda, que não está apresentado, que que vem não de está em nenhum desses, me permita, Felipe, que não está em nenhum desses significa também que não seja nem um Bolsonaro de raiz e que também não seja um lulista de histórico. Não, quer fora. dizer, é só chamando a atenção que está dizendo que está prognosticado seguramente que vai ser um outside, não, é só dizer que não despreze essa brecha. Tá, exato. Não, e acho que a gente tem evidências concretas disso. É, acho que os partidos políticos, João, podem travar a possibilidade do outsider. Eles é que são os gatekeepers nesse caso, porque eles podem dizer: nós não queremos mais lidar com pessoas que não são do sistema, e aí o jogo acaba na decisão política. Por isso eu chamei a atenção para isso. Mas na demanda social, os números são inequívocos. O primeiro lugar é alguém de fora, em segundo lugar, o Lula com 25%. Então, esse dado está colocado. É claro que você pode vestir um candidato de oposição, né? Se a roupa lhe couber bem, com essa casca do outsider, mas acho que esse é um tema que não devia escapar da nossa análise de jeito nenhum. E eu concordo contigo, João. Eu não sei se para os institutos de pesquisa vai ser divertido, porque nós temos uma responsabilidade danada em, né, ir acompanhando o humor e a temperatura do eleitorado. Mas para quem gosta de política e gosta da brincadeira, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma eleição que eu acredito
que será assim disputada, competitiva, sob a ótica do eleitor. Não, sem dúvida. Acho que vai ser uma eleição. E para a gente também, da imprensa, que a gente também gosta, vai ser bem divertida. Eu queria falar um pouquinho com você sobre evangélicos, tá? Que é um segmento do eleitorado que já tem duas eleições aí que a direita consegue aí na votação presidencial ter ali quase 70% dos votos. E aí tem duas opiniões, assim, né? Existem aqueles que acham que é obrigatório fazer gestos para o segmento, né? E tem aqueles que acham que basta governar bem, porque aí o apoio evangélico vem naturalmente. Vocês estão de que lado aí, João? Começando por você, assim. Você Eu acha que o ficaria Lula tem sem que fazer botar. gestos para os evangélicos ou não? Assim, esse é um público que para a esquerda vai ser difícil mesmo ter o apoio. Enfim, queria te Eu ouvir. ficaria não numa posição cômoda, mas no meio termo. No meio termo, porque eu acho que gesto precisa ser feito para qualquer segmento organizado, para qualquer faixa do socioeconômica, etc. Agora, talvez aí não que vá apitar uma divergência minha com o pensamento do Felipe, mas eu acho que a questão do eleitorado evangélico, ela ainda precisa ser estudada melhor. Ela passou momentos de mitificação. Por exemplo, as projeções que se colocava do crescimento do evangelismo no Brasil não se cumpriram. Dizer hoje que se imaginava chegar a 37 e o que hoje está 32, eu acho que pode estar menor. Segundo, o caráter monolítico do voto também eu questiono um pouco, porque não é o voto no confessionário. Por exemplo, e o anticonfessionário. O anticonfessionário é o questionário da pesquisa, que aí o próprio evangelho, ele se sente meio fiscalizado para dar, como todo eleitor, e eu sei até as formas geniais que a Quest está fazendo para driblar isso. Mas ele não é monolítico nesse sentido. Ele é monolítico em algumas coisas. E é um ser humano como qualquer outro. Ele tem o tempo de culto dele, mas ele vai para casa, ele vai para a rua, ele conversa, ele tem pessoas que ele convive, ele sabe das dificuldades que estão batendo na porta dele, sabe aquilo que a igreja espiritualmente compensa e materialmente ela não compensa, sabe aquilo que a igreja materialmente compensa e espiritualmente, politicamente não compensa. Então é uma questão ainda indefinida, mas que tem que ter gestos para ele, tem. O que não pode é fazer aquilo que, ao contrário, alguns pastores fazem é a hipocrisia, é o fariseísmo, a cada dia também, até porque o público, o eleitor, o público, como queira, evangélico, ele já percebe o jogo, a escamoteação que existe em muitos políticos. O importante é a coerência. Qualquer político tem que ter coerência, coerência com si próprio, coerência com seus valores, coerência com sua prática. E aí, se ela coincide, tudo bem. Se não, tentar ajustar ou tentar justificar no melhor sentido, abrir um debate franco. Porque a Bíblia o ensinamento não é só de submissão, é também de rebeldia. E trabalhar esse sentimento de rebeldia estimulado a alguns fatores da vida do dia a dia é fundamental. O empreendedorismo, por exemplo, que virou uma bandeira quase da direita ou quase do mundo evangélico, daquela que, não, que a teologia da prosperidade. Tem que ser melhor trabalhada pela esquerda, sem dúvida, mas não para se submeter àquilo que virou como padrão, como cânone da teologia da prosperidade. Aqui tem que ser uma coisa muito mais inteligente e muito mais de quebra analítica, entendeu? Então, eu ficaria um pouco respondendo dentro da bipolaridade que você colocou, eu ficaria no meio termo, mas levando em conta todos esses conteúdos. Ó, se o baiano ficou em cima do muro, imagina o mineiro. É claro que Tiago, é claro que a resposta está no centro, entre as duas opções que você colocou, né? Ou seja, um governo que quer ser majoritário, que vai disputar a eleição majoritária, tem que fazer gesto para todos os segmentos importantes da sociedade. Você conhece, né, a tese do meu livro Com Trauma, onde a gente mostra os segmentos da sociedade, os militantes de esquerda, os conservadores cristãos, os empreendedores individuais, os liberais sociais, a extrema-direita, os empresários, o agro, a classe DE, os progressistas. A gente descreveu isso, né, no livro.
E todos esses segmentos estão em disputa. Nenhum desses segmentos é coeso o suficiente para dizer. Acho que os militantes de esquerda e a extrema-direita são coesos o suficiente para estimarmos que eles votam ou 0 ou 100% no candidato do PT. O resto, você tem 30% que racha, no outro você tem 50%, você tem diferenças aí. E os conservadores cristãos, por serem o maior segmento da sociedade brasileira, 27% aproximadamente, a gente enquadra nesse lugar, eles estão em disputa, né? Em nenhum momento eles votaram 0% no Lula ou 100% no Lula. Houve uma variação. Agora, o que eu disse na entrevista, e repito, é que não acredito que Lula e o PT seriam capazes de vencer a maioria do eleitor evangélico, porque esses eleitores, no dia a dia, têm comportamento de eleitor né, que consome, que compra, que quer bem-estar e tal, mas na eleição, os temas de valores parecem aparecer com tanta força que a maior parte deles acaba se orientando nessa direção, né? É a visão que tenho a partir das análises que estou fazendo das pesquisas, né? Então, assim, o governo tem que se movimentar na direção de tentar conquistar um pedaço desse eleitor? Claro, mas eu não acredito que isso seja suficiente para mobilizar a maioria desse eleitorado na direção do governo, porque, como eu disse, para mim eles estão muito mais orientados numa questão valorativa do que nessa dimensão pragmática da vida quando eles vão à urna. Eu acho que é esse o ponto central que trago para análise. E o outro, Thiago, se nós não vimos o crescimento dos evangélicos chegar na mesma velocidade na última década em relação ao que a gente viu na década anterior, eu acho que também não dá para desprezar o tamanho desse grupo. Nós estamos falando de 27% da população com mais de 10 anos e aproximadamente 30% do eleitorado, aquele que vota, né? Então é um público considerável, importante, e acho que a agenda da religião como um todo continuará na pauta de um país que é mais conservador do que progressista, né, na média. Se permita, eu concordo com você, Felipe, mas a questão é que se exagerou. Houve épocas, alguns anos atrás, que parecia que o Brasil ia virar uma república teocrática. Que era Não, isso não. Isso eu acho que houve era um um exagero. exagero, houve Exagero. um exagero sobre isso, um superdimensionamento. E a partir daí, muitos políticos acompanharam essa onda nesse aspecto. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte: você sabe as teorias hoje da decisão do voto. A teoria antiga clássica da decisão do voto, ela teve que se render a uma série de novas evidências, de mudanças atitudinais com o voto. Há uma mudança na característica do voto. E ela atinge todos os segmentos. Então, é uma coisa muito mais prismática. E os valores são fundamentais, mas a relação com o Estado é igualzinho. Eles querem que a saúde que o Estado prove. Então, não pode se dizer que é a direita liberal clássica, a direita, como chama, que essas terminologias absurdas, mas que a saúde, a questão da segurança, é o Estado que tem que prover. Quer dizer, o evangélico pensa fortemente no Estado provedor. E é o que a esquerda também defende. O que precisa é se encontrar um discurso que reate isso, mas que transborde fé, que transborde esperança, que transborde capacidade de percepção espiritual e de vivência. Isso sim é que precisa. Isso é fazendo esse mix, aí volta ao meio termo, que é um meio termo que você falou do baiano, mas é um baiano que faz um meio termo meio com uma mistura apimentada, mas e entendi como elogio que você falou, não como crítica. Mas é por aí. Agora, está faltando desenvolver discursos, técnicas de persuasão, técnicas de entrada na cabeça dele. Quando eu falo isso, parece que nós estamos aqui por cima. Não, mas você entende o que eu estou falando. Porque técnicas de persuasão, elas vêm desde Aristóteles, o que a gente faz é igualzinho, o jogo de retórico aplicado a novos códigos e às novas tecnologias. Ô, gente, a gente já está aqui na reta final. Queria jogar mais para frente, porque teremos aí em 2026 certamente a última eleição com o nome do Lula na urna eleitoral. Enquanto no campo da direita tem aí uma profusão de possíveis nomes, né? A gente até discute quem seria o candidato já para essa próxima eleição. Na esquerda, o nome é o do Lula nos últimos 30, 40 anos. O que vocês veem no pós-Lula? Quem pode ser esse nome ungido na esquerda
para ser o futuro líder desse campo progressista? Vocês veem algum nome, João? Você que teve uma convivência aí tão próxima nas campanhas do Lula, depois a própria campanha da Dilma, né, que foi escolhida pelo Lula como sua sucessora. Quem pode ser esse sucessor agora? É difícil, primeiro, Carol, é definir o que é esse campo de esquerda. E esse campo esquerda, exatamente o que é, a partir depois de tantos anos no poder do PT, do lulismo, etc., e da forma que, inclusive, o Tiago colocou, deixou de ser outsider, deixou de ser antissistema para virar e, no fundo, fazer esse tipo de esquerda moderada, clientelista, quase recreativa, às vezes. Então, é muito difícil saber isso. Agora, e tudo, o que o banho de urna permite? O que é que a disputa eleitoral permite? É o surgimento de novos nomes, e de novos nomes, ou então a percepção melhor de outros. O Ciro, por exemplo, eu estou falando aqui como exemplo, não que eu acho que ele não tenho a menor procuração para falar e nem sei qual o desejo final do Ciro. Se ele quer candidato, me parece que não. Acho que o desejo mais profundo dele é não ser candidato a nada. Mas isso aqui é outra história. Mas é um nome. Tem o Boulos, daquela forma da esquerda, digamos, tradicional raiz. Tem uma série de pessoas que podem surgir nesse fenômeno, que eu nem nominar, não, eu evitaria nominata. Eu queria mais dizer o seguinte: primeiro, há uma perda de identidade, e não é só de quadros, da esquerda brasileira, que se chame assim, esquerda ou direita, mas há uma perda de qualidade e de quantidade. Por que aconteceu isso? É muito pelo fenômeno da liderança forte, excludente e acachapadora do Lula. Entendeu? Porque nesse aspecto o Lula falhou profundamente, profundamente. Seja por falta de tempo, ou seja por egolatria, o que for. Mas não tem nomes que foram treinados dentro disso. Mas só que o processo social e político é tão dinâmico que não pode se falar que existem escolinhas de líderes que se pode se formar. Isso é um fenômeno, às vezes, misterioso. Então, pode surgir, daqui a poucos dias, alguém que estava lá escondido e que, quando ele apareça, ele fascine. O importante é que essa pessoa traduza o sentimento da população. É que, mais que traduzir, saiba expressar e responder aos anseios. Tenha um discurso, tenha uma poética, uma filosofia que vá ao encontro do desejo, da libido, da vontade, do tesão das pessoas. Isso é que é importante que aconteça. Mas eu não me arriscaria a citar nenhum nome dentro do campo lulista. Felipe. Eu acho que minha avaliação sobre o pós-Lula é parecido com o pós-Vargas ou com o pós-Perón, para citar um exemplo de dentro de casa e de fora de casa. É muito difícil você ter é, né, qualquer liderança no curto prazo que se encaixe no lugar que hoje é o lugar do lulismo na sociedade brasileira. Muita gente confunde petismo com lulismo e eu faço questão de separar. São dois aspectos completamente diferentes. O petismo é forjado dentro de uma dinâmica filosófica, né, política da esquerda, né, mais ou menos tradicional. O lulismo é um fenômeno popular muito mais abrangente do que o petismo, que inclusive incorpora setores conservadores da sociedade há muito tempo, né? Você tem muitos eleitores de renda baixa que são conservadores, mas que depositam no Lula uma fé, uma esperança de melhora. Então, de novo, acho que o lulismo é um fenômeno social tão abrangente quanto o varguismo, é, e a gente não viu ali um pós-Vargas, digamos assim, tão facilmente. Agora, para mim, o que vai determinar a velocidade com que Lula vai organizar esse campo político dele depende de uma variável que, como a gente demonstrou bem aqui, a gente não sabe no que ela vai dar, que é o pós-Lula depende do resultado da eleição de 26. O presidente Lula confirmou que será candidato. A sua vitória projeta a possibilidade da construção do seu campo político numa direção. Sua derrota significa a construção a organização desse campo político de outra maneira. Então, eu acho que antes dos nomes, a vitória ou derrota de Lula nessa eleição tão imprevisível é que vai determinar quem pode ocupar
o lugar de protagonismo que o lulismo tem ocupado, né, o petismo tem ocupado no Brasil. Bom, eu vou fechar minha participação aqui falando até de um personagem que o Felipe citou, que é o Ciro Gomes. Aliás, o João também citou. E o Ciro, ô Felipe, ele tem aparecido nas suas pesquisas até com um desempenho maior do que o que ele teve na última eleição, por exemplo, né? Tem aparecido como uma figura relevante. Você mesmo citou na sua resposta ali que ele pode ser um elemento importante para fazer a disputa aí para o segundo turno. Então, João, começando por você, assim, beleza, você falou que não tem procuração para falar pelo Ciro, não tem mesmo ali, mas eu queria te ouvir sobre o seguinte: o Ciro fez bem ao sair do PDT e ir para o PSDB? Pergunta um. E pergunta dois: ele, neste momento, ele namora muito mais com a hipótese de ser candidato a governador do Ceará. Na sua opinião, é, esse é o melhor rumo ali para ele em 2026? Ou ele deveria mais uma vez tentar a presidência da República? Olha, é uma pergunta muito difícil para eu responder pelo envolvimento. Hoje o Ciro, mais do que como chama? Um que me tenha como consultor, é um grande amigo meu. E nisso atrapalha muito, às vezes, a análise, ou pelo menos aumenta a cautela do que se deve falar. Mas tentando estabelecer uma resposta dentro dos limites, dentro desses limites, o que você me respondeu, mudar de partido acho que foi muito importante para o Ciro. O PDT não era mais espaço para ele, independentemente da amizade e do afeto que ele tinha com o Lupe, mas o partido realmente e as alianças feitas com o PT contrariavam profundamente nacionalmente e regionalmente a coisa. Então foi ir para o PSDB a melhor opção que ele tinha. Melhor do que ir para a União Brasil. Aliás, a oferta partidária que ele tinha era muito ampla. Era muito ampla. Então, nesse aspecto, sim. Quanto a governo, presidência, etc., é uma coisa que ele, ou não ir para nenhuma dessas, ele vive, vejo o Ciro vivendo um dilema quase shakespeariano, sabe? Assim, ser, não ser, o que vai ser, etc. O que eu sinto também é uma grande tensão entre a vontade da quietude, a paz da quietude e o dever moral e político de continuar atuando. E eu disse há muito tempo atrás, até acho que até mesmo para você, que o Ciro, quando o Ciro dizia que ia deixar a política, eu digo, o Ciro pode dizer que vai deixar a política, mas a política não vai deixar o Ciro. É o que está acontecendo nesse aspecto. Se é melhor ele ser governador, de algum aspecto, sim, porque ele pode reconstruir todo e transformar o Ceará num grande modelo de desenvolvimento para o Brasil e a partir daí ter uma plataforma para voltar à presidência da República, para disputar a presidência da República. Seria, do ponto de vista tático, orgânico, até melhor. Se lançar presidente, eu não sei se algumas circunstâncias. Algum tempo atrás, ele chegou a discutir comigo, isso eu vou abrir um segredo, que ele só admitiria, mesmo quando ele dizia que não queria, só admitiria ser candidato se mudasse radicalmente algumas circunstâncias. Quais seriam? Não houvesse a candidatura nem do Lula nem do Bolsonaro. Uma já foi removida, a outra se mantém impávida, forte, etc. Então é muito difícil enfrentar uma situação dessa, ainda mais se não tiver uma estrutura não partidária, porque o PSDB é a estrutura partidária melhor, de certo aspecto, do que o PT, mas não consegue galvanizar alianças, se não conseguir galvanizar alianças. Mas eu acho que eu já falei demais e traí meu próprio compromisso do que eu disse no início disso, em relação a isso. Não, foi ótimo. Vai lá, Felipe, sua opinião sobre o Ciro. Tiago, eu vou comentar os dados, né? Acho que tem o dado tático, que é a presença do Ciro na nominata das simulações de pesquisa, dificultam a vida do Lula na eleição, né? E dificultam a vida do Lula em dois aspectos. Primeiro, pelo perfil do eleitor com o qual ele dialoga. Segundo, pela importância que o Nordeste tem na vitória do Lula, né? O Lula venceu a última eleição, tendo vencido majoritariamente apenas a região Nordeste, e aí a vitória em Minas, por uma margem muito pequena, acabou fazendo a diferença. E também na cidade de São Paulo, a gente já discutiu isso em outras ocasiões. Então, você tem um candidato que é do Nordeste e que
divide um pedacinho do eleitor do Lula, eu acho que é um componente tático importante para a eleição de 26. Eu acho que isso não vai ficar fora do cálculo político dos políticos, não é nem da pessoa do Ciro, mas acho que também é dos partidos. O outro elemento, ele vai na mesma direção, que é, se ele for candidato no governo do Ceará, o papel que ele terá também é o de atrapalhar a vida do PT no Ceará, o que também contribui para que a oposição consiga aí minimizar, digamos assim, a provável vitória confortável que Lula terá no Nordeste. Então, você ter, por exemplo, um candidato como o ACM Neto disputando na Bahia e um Ciro disputando no Ceará, é óbvio que dificultam um pouco mais a vida que Lula terá, na minha visão, no Nordeste. Eu trabalho com a hipótese de que o PT continuará tendo o mesmo percentual de voto que tem tido nos últimos 6 ciclos eleitorais, alguma coisa próxima de 70%. Agora, ter Ciro, e eu estou trazendo o ACM Neto para essa conversa, porque a Bahia é muito importante, né? Você ter dois nomes desses desafiando o poderio do PT no Nordeste, é claro que também é um componente importante da eleição nacional. Então, eu acho que o Ciro é um ator tático nessa eleição, independentemente de qual é a decisão que ele vai tomar, se é na direção do Ceará ou se na direção nacional. Por isso a importância de terminar esse ótimo papo aqui falando também do Ciro Gomes. Gente, é isso. Agradeço demais a participação de vocês, Felipe Nunes, João Santana. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço, Carol. Foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Tiago, parabéns pelo livro. É um sucesso. Todo mundo baixando, todo mundo comentando e lendo. Parabéns pelo trabalho. E, João, mais uma vez, foi ótimo te reencontrar aqui. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória e que bom que a gente pôde fazer esse bate-papo. Vai estar no meu currículo. Fiz uma conversa com o João Santana no Globo. Que privilégio. Felipe, desde de bondade, você é mestre, professor, meu guru. E obrigado, Carol, obrigado, Tiago. Eu acho que foi um papo interessante, pena que tão curto, porque o Felipe disse que é mineiro, que é cautela. Eu vejo o mineiro, ele tem de mineiro na área dele, que ele consegue renovar e manter a bandeira da qualidade de pesquisa de opinião que os mineiros sempre tiveram. Mas ele está sendo mais impetuoso do que os mineiros no geral. E vocês têm feito um jornalismo muito interessante nessa área, o livro é bem interessante, então eu deixo um beijo, agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês, e vamos lá.